É só porque eu tô ouvindo a minha própria voz. Aí eu achei que pra você fosse estar zoado também. Não tá tendo retorno não, viu? Tá de boa. Beleza, cara. Só pra te situar, você tá aqui na sala comigo agora. É uma sala de metodologias ativas. Temos cerca de 12 alunos aqui, mas quer dizer, 11 alunos, porque um fiquei sabendo que saiu do curso hoje. E mais os dois convidados do segundo período que vieram te ouvir também, Maravilha. né? Vamos lá. Essa é a turma do quinto período ADS do último ano. Eles vieram para trocar uma ideia com você. Aí eu não sei se você consegue ver, você tá em várias telas aqui na sala, tá vendo? Tô vendo já. Uhum. Tá em várias telas aqui, para onde você olha a gente vê o El. Legal. E aí eu falei o seguinte, são duplas, né, que vão fazer perguntas para você, saber um Uhum. pouco mais sobre a sua profissão, sobre o mercado de quality, assurance, essas coisas. E cada dupla tem no máximo 10 minutos para tentar bater um papo com você, tirar alguma informação relevante, né? E enquanto Maravilha. uma dupla está perguntando, as outras estão fazendo anotações que eu vou pedir um relatório depois, tá? Uhum. Então eu vou deixar a primeira dupla vir, que eu já te libero rápido também. São, no caso, 6 duplas, no máximo 10 minutos, tá? Te Tá bom. agradeço de coração. Tranquilo. Vamos lá. Pessoal, fiquem à vontade quando vocês quiserem, pode começar. Boa noite, Elvio. Opa, boa noite. Meu nome Tudo é bem? Thiago. Opa, Thiago. Meu nome é Lucas. Fala, Lucas. Então, de curiosidade que eu tenho para saber, você como um analista sênior, né, qualidade sênior, Aham. você possui contato direto com algum superior ou um cliente no foco do seu trabalho? Sim, normalmente a gente trabalha diretamente com o cliente. Então, a gente, como analista de qualidade, a gente acaba tendo que todos os dias enviar status report para o cliente. E nisso a gente coloca qual projeto você está trabalhando, ou quais projetos você está trabalhando. Normalmente a gente trabalha em vários projetos ao mesmo tempo, tá? E aí a gente coloca quantos cenários foi testado naquele projeto, o que passou, o que falhou, o que dá bloqueado, se tem algum ticket aberto, por exemplo, se tem algum ticket de falha, por que está falhado esse cenário, se esse cenário ele impacta, se esse bug ele impacta vários cenários. Então, a comunicação com o cliente ela é feita diário, tá? E o envio também desse status report, dependendo da empresa, já tem algum modelo default já criado. Aí você pode usar esse modelo default com alguma planilha bem simples, com um quadro em Excel, sabe? Dizendo o que passou, o que falhou, enviar para o cliente. Então, esse contato ele é constante. Então, você sempre tem que ser uma pessoa falando bem com ele, não criticando, sabe? Justamente para ter aquele fair play juntamente com o cliente, tá bom? Você mencionou um start, board, alguma coisa, eu não entendi muito bem. Board. Então, a gente costuma reportar os problemas, os bugs que a gente fala, a gente costuma reportar. Tem ferramentas de teste que a gente acaba reportando os bugs, tá? O que são os bugs? São os problemas que a gente acaba encontrando durante nos nossos cenários, tá? Então a gente cria os cenários de testes, passando ou não passando, ou estiver bloqueado, a gente reporta isso para o cliente diariamente, tá bom? Dependendo do cliente que você, da empresa que você trabalha, pode já ter alguns relatórios defaults, né? Ou que a própria ferramenta te traz isso e você só copia e cola e já manda para o cliente, tá bom? Via e-mail mesmo, tá bom? Mas normalmente é assim que a gente trabalha. Perfeito. A segunda pergunta que a gente tem é: quando a inteligência artificial começou a ser incorporada nos processos de QA, Uhum. como você lidou com essas mudanças? Isso. Sim, sim. Cara, eu acho que com o lance da IA, eu acho que melhorou bastante. Inclusive, depende da empresa, ela pode te dar acesso a mexer com ferramentas de IA ou bloquear. Por exemplo, não vai ter acesso. Por exemplo, eu trabalho numa empresa americana hoje,
tá? Já trabalhei em empresas brasileiras, espanholas e indianas, tá? Eu trabalho com empresa americana, então essa empresa, ela acaba meio que limitando alguns acessos para a gente, nesse lance de IA, tá? Então, somente algumas pessoas têm acesso a utilizar IA no trabalho, eu não tenho, tá? Eu não sou uma delas, mas em paralelo eu estudo em casa, tá? Isso. E assim, eu até, como eu estou estudando em casa, né, por fora isso, eu já até falei com a minha diretora de quando liberar para nós, eu queria ser uma das primeiras pessoas na nossa equipe, justamente para ter acesso, porque ela facilita muito na parte de criação de plano de teste, sabe, com a IA, a parte de escopo do projeto, de objetivo, você consegue utilizar a IA, independente dela que seja. Hoje nós temos dezenas de IAs, só salvo no meu favorito eu tenho mais de 30 IAs diferentes, tá? De tudo, desde imagem, vídeo, cara, do que você imaginar, nós temos diferentes IAs, tá bom? Então você consegue utilizar IA justamente para agregar no trabalho, tá? E utilizar a seu favor ela, porque você consegue meio que programar a IA. O Lucas sabe bastante disso, a gente trabalhou bastante há um tempo atrás. Você consegue programar a IA para responder perguntas para você, sabe? Perguntas que por exemplo, eu tenho 2 canais no YouTube referente a finanças e processamento quântico. Então eu consigo fazer com que a IA ela responda minhas perguntas baseado naquilo que eu já deixei presetado, você entende? E aí eu já tenho algo default, por exemplo, quando eu quero criar algum conteúdo, eu escrevo alguma palavra, prompt de vídeo, ela já sabe, que entende, você quer fazer um vídeo, então, sobre quais assuntos? Ela me dá alguns assuntos. Eu quero falar sobre o assunto número 3, que é sobre como é que está a IA hoje no mundo, nos Estados Unidos, por exemplo, falando de ferramentas. Então, eu já consigo trabalhar com isso. Então, hoje em dia, eu acho que, para nossa área, cada vez mais, vai ser mais preciso o uso de IA em nosso trabalho, sabe? Eu acho importante conhecer prompts de comando, sabe? Conhecendo prompts de comando, você consegue trabalhar com IA. E eu acho que isso é um mercado que não tem como voltar atrás mais, sabe? Daqui para frente, só tende a crescer. Você conhecendo mais IA. Então, você sabe o motivo deles bloquearem? Alguma coisa particular? Então, essa parte de bloqueio é justamente devido a regras de proteção da empresa. Porque imagina, se todo mundo tivesse acesso a livre, assim, a gente tem acesso à internet livre, né? Mas como o lance da IA é algo que a gente consegue subir informações, a gente tem informações sensíveis, tem LGPD, você já ouviu falar? Então a gente pode subir alguns arquivos para IA, coisas que não poderiam ser divulgadas, você entende? É algo interno, então eu acredito que eles têm esse receio de ficar liberando para todo mundo isso e não deixando. Então, sendo algumas pessoas focal points, pelo menos por enquanto, para poder fazer isso, tá? Mas depende muito de empresa para empresa, tá bom? Na empresa que eu trabalho americana, tem esse cuidado. Então, você disse que tem uma ferramenta que você documenta os bugs, né? É uma Sim. ferramenta famosa ou é algo da empresa já? Depende da empresa que você trabalha, tem ferramentas gratuitas e ferramentas pagas, tá bom? Hoje a gente utiliza uma ferramenta chamada Gira, tá? Ou Jira, que o pessoal acaba chamando, dependendo do ambiente. Você consegue, nessa ferramenta, o Jira, ou Gira, ela é integrada com a parte de testes interno dela, que você consegue reportar, você consegue subir os seus cenários de testes, alocar nos laboratórios, por exemplo, eu quero, nessa sprint, eu quero executar esses cenários, na próxima sprint outros cenários, caso for metodologia ágil, tá? Ou caso for cascata, waterfall, espiral, tem outras metodologias, você consegue setar os cenários de testes e executar, tá? Eles, passei, falhei, aí tem um report, a própria ferramenta te traz, você consegue montar vários tipos de visões diferentes, tá bom? Com ferramentas, mas basicamente, toda ferramenta de teste, ela te dá a visão de você subir os cenários, ou você faz o upload deles, você escreve no Excel, por exemplo, e faz o upload deles, ou você escreve diretamente na ferramenta. Isso é default
geral, tá? Isso é comum para todas as ferramentas. E também, dependendo da ferramenta, você pode trabalhar com testes e a parte de bugs também, que tem outras ferramentas que trabalham em paralelo, que você trabalha com Mantis, por exemplo, que é uma ferramenta que é a parte de reporte de bugs também, sabe? Então, mas hoje em dia eu trabalho com Jira. Opa, tá acabando o tempo? Não, tá acabando. Só para avisar, quando tipo, faltando 2 minutos para acabar o tempo, eu aviso, entendeu? Para eles não. Eles já. Desculpa interromper. Tranquilo. Então, nós temos a ferramenta chamada Jira, que é uma ferramenta bem comum, hoje em dia, pelo menos nas empresas multinacionais, que você consegue trabalhar com isso, tá? Perfeito. Na sua visão, os testes automatizados, eles futuramente vão ser... Você acha que eles vão ser substituídos por IA? Ou você acredita que vai chegar nesse momento? Eu acredito que sim, tá? Por quê? Hoje em dia a gente consegue automatizar, não tudo, não 100%, mas grande parte disso. Porque em que momento a gente utiliza testes automatizados? Normalmente em testes regressivos, que são aqueles testes onde eu testo com frequência, eu testo, comumente eu testar, por exemplo, eu vou fazer um cadastro de cliente, algo dando um exemplo bem simples. Então, eu tenho um meu pool de clientes com meus dados gravados, aí eu meio que aponto minha ferramenta de automação para esses clientes aqui, crio um script pequeno que toda vez eu vou pegar o nome, CPF, endereço, tudo mais, vou cadastrar na ferramenta, vou tomar tal ação, salvou, opa, volta de novo para o espaço, o step número 1, nome, CPF, você entende? Então, eu consigo criar cenários onde eu tenho repetições dele, tá? Isso é muito comum nos nossos testes para a gente automatizar. E o IA vindo, não tem como evitar. Isso vai ser factível, assim, de a gente sempre estar utilizando IA com automação, tá bom? Boa, Valeu. joia. Valeu. Obrigado, gente. Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite, tudo Boa bem? noite. Joia. Sou o Pedro. Esse é Opa. Samuel. Opa, fala Pedro Samuel. Eu peço desculpa aí. Imagina. Primeiro, eu sei que você é um analista sênior e tudo. Queria, qual que é sua função? Você poderia detalhar mais um pouquinho como seria a Sim. sua função, o que você faz lá? Sim. Hoje em dia, a minha função alocada na carteira é como analista de teste sênior, tá bom? Hoje eu trabalho como coordenador de teste de software, então eu tenho uma equipe aqui no Brasil e uma equipe na Índia, onde acaba coordenando os projetos. Então, como essa equipe do Brasil é uma equipe mais recente, né, pessoas mais novas, então projetos de pequena complexidade vêm para nós, tá bom? E projetos de média e complexidade maior vai para a Índia, onde eles têm mais conhecimento. Então, o meu papel é onde eu acabo orquestrando o quê? Eu acabo orquestrando a parte de conversar com o cliente, entender o requerimento, conversar com o analista de teste, o que vai ser testado ou não, tá bom? E aí, analista de teste, ele baseado no documento de solução ou nos requisitos, ele acaba criando o cenário de testes e eu acabo lendo o cenário de testes, verificando se está aderente ou não àquilo que o cliente quer. Envio para o cliente o plano de teste, uma vez que o tester ele criou isso, e eu sou a ponte, né? Se tá bom, não tá bom, se o cliente critica ou não, passa por mim isso, e eu passo para o tester. Então, assim, não tem uma comunicação direta com o tester com o cliente. Eu faço essa ponte, justamente para não ter estresse. Porque qualquer estresse que tenha, eu sou responsável por segurar a bronca. Por exemplo, imagina que o cliente ele não concordou com alguma coisa ou tá pé da vida por algo, ao invés de descontar no tester, ele pode descontar em mim, ou ele pode. Eu vou ser tipo a barreira entre o analista de tester, tá bom? Então, eu sou esse meio de campo, aí eu recebo o feedback do cliente e passo para o teste de uma maneira simples, uma maneira, ó, você fez errado, não é bem assim, é assado, você entende? Justamente para isso. Então, eu queria saber se
já houve algum conflito entre um prazo de alguma... Como você falou, você recebe os requisitos, então você já sabe o prazo que mais ou menos você estipulou com a sua equipe. Sim. Um conflito nesse prazo, vamos supor, vocês tiveram um prazo determinado e chegou ali no limite de você ter que cobrar. Como que você fez essa... Isso é constante, tá? Isso vai sempre acontecer, de limite de prazo. Isso é algo natural, é algo normal que acontece. Então, normalmente nos projetos, a gente recebe a documentação do cliente, tá? Ou seja, ela é chamada documento de solução, que é um documento que contém as regras do que vai ser desenvolvido, as telas, você entende? A descrição em si, ou o requisito propriamente dito, um pouco mais detalhado, ou mais cru, depende do nível que está. A gente, tester, a gente estipula quantos dias ou quantos main days serão necessários para desenvolver aquilo e quantos cenários eu vou ter, tá bom? Uma vez a gente classificando assim, a gente pode ter projetos que a gente não consiga entregar a tempo, porque quando a gente começa a testar, a gente acaba encontrando muitos bugs. Isso é comum nas fases iniciais, tá? Quando o projeto ele é novo, quando não tem muita certeza daquilo que foi desenvolvido, então a gente acha muito bug. Achando bug, a gente tem que abrir para o desenvolvedor, e o desenvolvedor fala, isso eu vou demorar X dias para resolver. Então, acaba saindo um pouco fora do controle do tester, do analista de teste, o quê? Terminar tempo. Imagina, eu dei que eu vou terminar em uma semana. E aí eu abro um bug, e esse bug fica com o developer 3 dias para resolver. Aí vem para mim o bug, resolvi. Aí eu testo de novo, não está correto, deu um side effect. Aí eu volto de novo pro dev, o dev, vou precisar de mais 3 dias. Já estourou o prazo. Entende? Então isso é comum, você ter que gerenciar essa parte de bugs, né, de defeitos, versus casos de testes, e provendo feedback para o cliente, dizendo o motivo que você demorou, sabe? Quais bugs, por exemplo, eu posso ter um bug que ele está vinculado a vários casos de testes. Então isso é muito comum, tá? Então você vai ter sempre esse problema, tá bom? De não conseguir, talvez, no prazo, justamente porque ter bugs que impactam a sua execução. Eu queria perguntar, assim, como que você apoia e orienta colegas mais júniores ou menos experientes, né, na equipe? Assim, especialmente na prática e na automação. Normalmente, quando a pessoa ela entra como júnior na equipe, subentende-se que ela tem um conhecimento limitado no que se refere a teste, tá? E nisso a gente acaba dando treinamentos para eles, desde quais são as ferramentas legadas da empresa, qual é a melhor forma de trabalhar na empresa para criar cenários. A gente já passa alguns templates prontos, né, de como seguir, alguns projetinhos já prontos. A gente ensina sobre as ferramentas que nós estamos utilizando, porque assim, o júnior, dependendo da empresa, existem diferentes ferramentas de teste, não é algo default que ajuda para todas as empresas, entende? Então, como existem não centenas, mas algumas dezenas de ferramentas de testes, dependendo de cada empresa, ela usa aquilo. No caso, no nosso caso, a gente utiliza o Jira, que utiliza a ferramenta de teste com a parte de reporte de bugs. Então, a gente explica para o júnior como fazer, como reportar, como escrever os cenários. Então, a gente acaba dando essas orientações para ele. E na parte de automação, dependendo do tester, ele pode escrever testes, ele pode ser um cara mais funcional, que escreve o caso de teste mais numa black box, mais numa caixa preta, né? Que são caixa preta, que você não enxerga o que tem dentro da caixa. É por isso que a gente fala caixa preta, né? Então são testes funcionais, que a gente consegue executar com o tester júnior tranquilamente. Outros testes um pouco mais robustos, que envolvem automação, envolvem um pouco mais de conhecimento de linguagem de programação, um pouco de conhecimento de algumas ferramentas específicas. Então, na empresa existem divisões, quem testa teste funcional e quem testa automação, tá? Então, normalmente não são a mesma pessoa que faz isso.
Então, tem analistas que fazem a automação, inclusive que não trabalham nem aqui, trabalham no Chipre, tá? Que faz esses testes automatizados para nós, tá? Então a gente tem essa diferenciação. Algumas pessoas, uma célula que cria automação, uma célula que faz o teste funcional, tá bom? Mas a gente acaba tendo padrões a serem seguidos para isso. Para não tomar muito seu tempo também, né? Não sei quanto tempo falta. Não, imagina. Se você pudesse voltar à sua época de graduação, o que você faria diferente ou o que você acrescentaria nos seus conhecimentos? O que hoje você, né, poderia... Se eu voltasse no tempo, eu gostaria de aprender mais sobre programação, programação em geral, não só voltada em orientação voltada ao objeto, mas eu acho que quando eu comecei com pouco conhecimento ou nada em programação. Aí, óbvio, você vai estudando, vai continuando, mas o analista de teste, ele não gosta muito de programar, sabe? Então ele gosta mais de fazer aquele teste funcional na tela e acaba deixando de lado para outras pessoas fazerem isso. Então eu acredito que eu focaria um pouco mais na programação, que eu acredito que abriria portas mais cedo para mim, isso. Mas hoje em dia eu acredito que com a vinda da IA, eu acho que acabou quebrando paradigmas nessa parte e acaba sendo mais fácil de você conseguindo com ferramentas de automação, facilitar isso, ou com plugins no navegador. O Firefox tem bastante disso, sabe? Plugins que você mapeia, grava todas as suas ações, gera o script para você, e você acaba fazendo sua manutenção naquilo, sabe? Então eu acredito que hoje melhorou muito, muito. E a IA, eu acho que ela veio para ficar e não tem como voltar mais atrás nisso, sabe? Então eu acredito que se fosse para voltar, eu voltaria um pouco mais de conhecimento nessa parte de automação, você entende? No passado. Mas hoje em dia eu acho que está muito mais fácil para nós. Agradecer, muito obrigado. Tá? Imagina, que isso. Um abraço. Boa noite. Opa, boa noite. Prazer, Elvio. Vitor. Fala, Arthur. Fala, Vitor. Elvio, vou te fazer uma pergunta que é mais voltada ao seu tempo de experiência. Tá bom. Que é como a qualidade de software pode impactar os resultados de negócio na percepção do cliente. Como, tipo, por exemplo, você tem um produto, às vezes um caso sem teste, e um produto com teste, como pode impactar isso? Isso impacta diretamente na qualidade do produto. Então, assim, é como se fosse uma pirâmide, né? Quanto mais cedo a gente identificar os bugs no começo, mais barato vai ser isso para o cliente em relação a dinheiro mesmo, valores, isso. E quanto é uma pirâmide, vamos dizer, invertida, tá? Imagina uma pirâmide invertida, no qual, quanto mais cedo identificar os bugs, ou fazer testes de software, identificando isso, eu tenho uma qualidade melhor e mais barato para eu poder pagar, né? Quem paga, na verdade, é o cliente. Mas quanto pior fica isso, quanto menos testes eu tenho nas fases iniciais, essa pirâmide ela aumenta a um ponto que eu vou tendo testes chegando já perto de produção, fazendo que o meu valor custo, bug, hora, seja maior, você entende? Então isso é pior no geral, mas por isso hoje em dia é meio que obrigatório o analista ter analista de testes que trabalhe junto com o desenvolvimento, sabe? Ter testes em si é meio que não tem opção, é obrigatório ter, sabe? Mas tipo assim, mesmo assim, porque querendo ou não, tem o gasto com para testar, o gasto com essas coisas, com tudo. Ainda assim, você acha que é bem melhor, né? Porque você tem a questão do cliente e tudo mais, né? Claro, não, é obrigatório. Não é um custo. Tô tendo custo para testar. Jamais, cara. Qualidade não é custo. É o meio que obrigação, porque se você não tiver testes, você vai ter certeza
side effects lá no futuro. Quando for para produção, você vai ter problema, vai ter bugs. E nisso, o bug de produção, dependendo, é muito, extremamente mais caro, até pode ser até 20 vezes mais caro do que um bug encontrado nas fases anteriores. A próxima pergunta é relacionada à agilidade e qualidade. Tá. Em equipes ágeis, existe sempre aquela pressão de entrega rápida. Uhum. Mas como que rola esse equilíbrio entre a velocidade e a garantia de qualidade, sem comprometer o produto? E como é que rola também essa comunicação entre a qualidade e os produtos? A gente acaba, dependendo do projeto, ela tem um viés mais ágil, tá? Como assim ágil? Eu tenho sprints, então dependendo da empresa, eu tenho sprints de 1 semana ou 15 dias. O nosso caso é de 15 dias, tá? Então, a cada 15 dias eu tenho sprints. Então, sprint 1, 15 dias, sprint 2, 15, e assim por diante, tá bom? Diferente de modelo mais cascata, modelo mais tradicional, onde são tarefas, eu faço, testo, tudo mais, terminou, sabe o quê? Vou para a próxima. Vou, testo outra parte, então é um pouco mais, bem mais demorada. São características diferentes, tá? O ágil, como a própria falou, ela é mais dinâmica, eu tenho um curto prazo, entregas mais ágeis, né, nisso. Então, eu acabo, dependendo do projeto, o cliente em si, junto com a empresa, ela pode decidir qual é a estratégia que eu vou tomar. Vou tomar um negócio um pouco mais cascata, um pouco mais demorado ou um pouco mais ágil. Então, depende muito isso Arthur, na parte de ação a ser tomada pela empresa. Depende muito disso, né? Aí, outra pergunta que você falou mesmo era referente à qualidade. A comunicação entre a qualidade e os produtos. E a equipe de produtos. Normalmente, a gente tem o cliente que acaba sendo esse responsável por equipe de produtos. Então, a gente tem constante comunicação com o cliente, onde ele fala se os nossos testes eles são efetivos, tá, para aquilo. Então, é obrigatório a aprovação do plano de teste pelo cliente. Então, toda vez que a gente faz o plano de teste, a gente manda o plano de teste para o cliente aprova, e o cliente, se ele aprovou, então ele está de acordo. Se ele não aprovou, ele fala para nós, não está legal por tal motivo, eu quero que adicione esse cenário, esse. Aí ele adiciona, volta para nós, você entende? É justamente para, no final das contas, Arthur, estar redondo isso. Uma dúvida. Você comentou que o cliente ele testa, mas nessa situação, tipo assim, em caso de produção já, porque vamos dizer que um ambiente separado, falar, tá aqui, tá disponibilizando, vocês veem se tá de acordo com o que vocês querem. É nesse sentido? O cliente ele também testa, tá? Dependendo, assim, a gente tem algumas fases. A gente tem a fase de integração, a gente tem a fase de teste de aceite, a gente tem algumas fases onde tem o teste de homologação, o teste de produção, o teste de pré-produção e depois o teste de produção, tá? Então a gente, dependendo da empresa, ela pode diminuir essas fases ou aumentar a quantidade de testes, você entende? Por fase, tá? Então, nós a gente testa antes do cliente. Como assim? A gente testa uma fase anterior justamente para acharmos bugs, e aí achamos bugs, o dev corrige, volta para nós, opa, tá certo. A intenção é chegar o mais correto possível para o cliente, para quando eles fizerem alguns testes, e o cliente ele não faz todos os testes que nós fazemos, tá? Eles fazem alguns testes pontuais, uns testes que são testes mais de negócios, tá? Então ele acaba fazendo um teste mais local, mais focal naquilo. E óbvio, ele testando aquilo, subentende que a gente acha que não tenha problema, né? Porque a gente passou por nós antes, sabe? Então, a ideia é quando chegar no cliente, estar o mais redondo possível isso. Justamente também para não consumir o tempo do cliente. Entendi. Uma coisa... Vou até fazer uma pergunta bem breve. Não, por acaso tranquilo. vocês usam IA aí para fazer teste? Como é que é? Não, todos os testes a gente faz manualmente mesmo. Tá? Então a gente lê a documentação do cliente, lê a documentação, por que a gente tem que fazer teste? Porque a necessidade do teste surge do cliente. O cliente quer que seja desenvolvido alguma coisa para ele, para bem próprio. Aí
ele passa essas informações por análise de negócio. Oi, Luke, quer falar? Não, eu perdi para falar depois do que ele. Ah, tá. Tá. Aí o analista de negócio, ele cria a documentação, envia para o cliente aprova aquilo, aí a partir que é aprovado, aí começa a montar, a ser criado o desenvolvimento daquilo e em paralelo os testes, tá bom? Isso acontece em paralelo. Mas normalmente é assim que a gente faz, tá? Entendi. Eu tinha feito essa pergunta porque das nossas perguntas era como vocês faziam testes manuais e se utilizavam IA e qual caso a caso utilizava os testes manuais e IA, entendeu? Entendi. A IA ainda não entrou ainda, mas nada impeça que você, de verdade, nada impeça, isso é bem legal e bem útil e bem rápido, que você suba todos os seus documentos para IA, você treine a sua IA baseado nos documentos que você tem, ou que foi criado, né, durante o projeto, e você faça perguntas. IA, algo bem simples, prompt em português mesmo. Eu quero que você defina cenários de testes para mim, de média, baixa e alta complexidade, baseado nesses requisitos. IA, ela vai te criar os cenários. Eu ia fazer uma pergunta mais ou menos baseada nessa que você falou, olhando de fora da sua empresa, você, tipo assim, acha que seria importante colocar a integração da IA nesses testes aí? Eu acho que sim, porque a IA não tem como voltar mais atrás, né? A gente não tem como negar o uso da IA. E se a empresa ela te dá essa possibilidade de você utilizar a IA, putz, tem que fazer proveito dela. E é muito simples e é muito vantajoso para nós isso, você entende? Em relação a tempo, em relação à velocidade daquilo. E o que você pode fazer é receber os cenários e depurar só, de verificar se está correto, se está aderente à documentação, você entende? Fazer coisa repetitiva, né? Então, assim, eu acho o melhor cenário é esse. Só isso. Acaba que uma das perguntas você via IA e você completou. Aí, legal. Maravilha, gente. Imagina, abraço. Boa noite. Boa noite. Próximo. Pessoal, vamos correr que a gente está com o tempo bem apertado. Achei que fosse 10 minutos. Uma horinha só, mas, cara, já são 10h50. 9h50. Desculpa. Vamos correr. Bom, boa noite, tchau. Prazer. Opa. Boa noite, meu nome é Guilherme. Opa, boa noite. Se apresenta, rapaz. Não, ele. Eu tô já. Prazer. Então, a primeira pergunta que a gente tem para fazer é sobre carreira, né? Tá. Na sua experiência internacional, quais habilidades ou atitudes foram determinantes para o crescimento na sua área? Se pudesse dar apenas um conselho, quem está começando agora, qual seria o mais valioso? A gente tem dois tipos de habilidades, assim, né? Duas vertentes. Soft skill e hard skill. Soft skill é onde você tem o lance mais, como eu posso falar? Soft skill é algo mais intrínseco, onde eu consigo falar um pouco de mim, como é que é a minha personalidade, se eu sou ativo, se eu sou mais passivo, se eu tenho facilidade de comunicação com as pessoas, você entende? E eu acredito que você tem que ter um balanço de soft skill e hard skill. Hard skill é conhecimento de ferramentas propriamente dita, tá? Se você tem ferramentas, você tem conhecimento de algumas ferramentas de testes ou de automação. Quando você entra na área de qualidade, você não tem muito conhecimento de ferramentas. Então, eu acho que você, para entrar numa empresa sem conhecimento, você tem que ser honesto e tem que ser proativo, no sentido assim, me dê essa oportunidade de conseguir essa vaga, justamente para eu conseguir que eu estude em paralelo a isso, e aconteceu bastante comigo isso. Quando eu entrei na IBM, eu não tinha muito conhecimento em teste. Eu sabia algumas coisas, mas não tinha conhecimento. E lá entravam pessoas com muito conhecimento. Então, eu vendi o meu peixe. Falei assim, fui mega humilde, falei assim, eu tenho conhecimento nisso, tenho conhecimento em HTML na época, JavaScript bem pouco, e era para trabalhar numa posição para trabalhar com e-commerce. E aí eu consegui meio que vender o meu peixe, falar se
me dê essa oportunidade que, em paralelo, eu vou estudar em casa, sabe? Eu realmente estudei em casa, para não ficar atrás dos demais amigos, né, de trabalho. Então, eu iria mais nessa linha. Entendi. Agora já mais focado, né, Uhum. saindo um pouco da parte profissional, eu queria saber sobre o risco em produção, porque a gente sabe que o código ele está sujeito a falha, né, igual tudo que a gente tem é sujeito a falha, o bug. Uhum. Mas aí tem algum jeito que você determina que aquele bug pode ser tolerável, sabe? Que eu posso jogar ele para produção, que não, assim, ele não vai quebrar nada muito grave ou algo do gênero. Isso é um pouco é algo bem sensível, porque o correto é, quando chegar em produção, não ter bug, né? Esse seria o mundo ideal. A gente sabe que pode existir a possibilidade de chegar em produção e ter bug. Se caso nós chegarmos nesse nível de chegarmos em produção, acharmos bugs que nós não encontramos nas fases anteriores, existe uma área chamada sustentação, tá? Na empresa, onde a área de sustentação ela é responsável pelos bugs em produção. Então, são pessoas mais experientes, tá? Mais especialistas que trabalham nessa área, onde elas conseguem rapidamente identificar o que é bug em produção, qual a criticidade desse bug em produção e atuar. Mas o correto é não chegar em produção e não ter bug, tá bom? Mas existem áreas, pessoas que cuidam disso justamente para não deixar isso acontecer em produção, tá bom? Então, o correto não é não deixar, isso é algo low, vou deixar quieto. Normalmente não é o correto. Por mais que você faça deploy daquilo em produção e você saiba que tem um bug em produção, você já tem que ter uma estratégia para correção nos próximos dias, tá bom? Agora sobre custo de automação. Em projetos com muitas mudanças, como você define realmente o que vale a pena automatizar? Quais critérios utilizar para decidir entre criar um teste automatizado ou manter uma validação manual? Você utiliza o teste automatizado em tarefas que você faz comumente. Ou seja, essa tarefa, esse teste, eu faço constantemente. Como eu dei agora um exemplo agora há pouco, eu vou cadastrar um banco de dados, eu vou cadastrar clientes, na verdade. Imagina uma aplicação onde eu vou cadastrar os clientes, tá bom? Por exemplo, nome, CPF, endereço, profissão. Então, eu faço, em vez de eu criar cenários que validem isso, eu automatizo essa ação, onde eu não preciso ficar validando cliente por cliente quando eu faço isso. Então, eu faço um script onde eu aponto para aquele pool, onde estão os meus clientes, onde tem minha base de clientes, e eu consumo isso de forma rápida. Então, a automação eu utilizo em situações onde eu faço constantemente, sabe? Eu uso sempre. Então, para cada projeto, eu vou utilizar esses cenários, você entende? Então, eu vou ter um range de cenários onde eu vou sempre executá-los. Então, você pega aquele range de cenários e executa em cada projeto. Então, isso a gente utiliza mais para automação isso. E só emendando assim nessa pergunta, como é que a gente faz como é que você faz aí no caso, para garantir que todo teste, que todo requisito ali, ele foi testado, entendeu? Entendi. Qual que é o método que você usa para poder fazer essa... A gente tem o documento de solução, onde tem os requisitos nesse documento, elencado na RN1, RN2, sabe? Depende também de cada empresa, mas eu vou ter o número dos meus requisitos. Para isso, eu vou ter os meus cenários, onde eu falo requisito número 1, estou falando sobre isso. Requisito número 2, sobre aquilo. Então, eu tenho uma rastreabilidade, existe o chamado uma matriz de rastreabilidade, onde eu consigo elencar requisito versus cenários. Então, isso facilita para nós cobrir 100% daquilo, tá? E é só isso, né? Maravilha. Muito obrigado pela... Que isso, imagina.
Boa noite. Opa, boa Boa noite. noite. Boa noite. Prazer, João. Gabriel Matos. Olá, João, Gabriel. Primeira pergunta aqui. Deixa eu te falar uma situação. Tipo, caso um novo software ou uma ferramenta que te ajuda muito nessa área, tipo, saia um software, uma ferramenta, tipo, se quer uma dificuldade para usar, tipo, qual que é a maior dificuldade? Tipo, encontrar realmente essa nova ferramenta ou ser aprovada para uso no projeto? Eu não sei se eu entendi muito bem. Você quer dizer, a gente aprovar uma ferramenta que já exista? Tipo, lançou agora, alguma coisa assim, tipo, alguma ferramenta nova. Tá, referente à nova ferramenta, a gente faz normalmente, quando existem novas ferramentas, a gente faz uma POC, que é uma prova de conceito em cima dela. Então, algo bem simples e algo bem rápido, onde a gente verifica se essa ferramenta é adequada para a empresa, tá? Então, a gente faz testes iniciais nela, apresenta um relatório para nossa gerência, tá? Ou diretoria, e verifica os prós e contras dessa ferramenta. Ela é gratuita, ela é paga? Se ela é paga, quanto vai custar mensalmente ou para o usuário? Você entende? Então, existe essa prova de conceito que é feita justamente para balizar se vale a pena ou não o uso dela na empresa. E para trazer essa nova ferramenta, Uhum. geralmente são os testers que trazem ou é alguém da diretoria que traz? Não, normalmente isso praticamente 100%, vamos dizer assim, se não for 100%, algo beirando nisso, existem ferramentas já que a empresa trabalha. Quando você entra na empresa, então ela já tem um leque de ferramentas, você entende? Que ela já trabalha. Então você meio que vai entender e estudar aquela ferramenta que ela já está pagando a empresa para utilização disso para trabalhar. Então, normalmente, a não ser caso assim, eu encontrei essa ferramenta X aqui que ela vai me dar um benefício maior para nós. E aí você pode apresentar para os seus superiores isso, explicar os prós e os contras, valores também, e o PEC não, legal, convenci. E vai ser legal a empresa apostar nisso e comprar essa ferramenta ou comprar essas licenças para o uso, porque vai ser benéfico para quem? Para vocês testarem mais fáceis, ter melhores reportes para o cliente, você entende? Então, existe essa via de mão dupla aí. Show, da hora. Isso aí é realmente interessante. Eu pensava que era mais como você tinha falado mesmo, da empresa ter um leque, você trabalhar só com aquilo. Mas eu acho muito da hora isso de você poder tentar vender, igual você tinha falado, vender esse peixe para a empresa para ver se serve para ela ou não. Sim. Só, deixa eu fazer uma pergunta para abrir uma pergunta que eu ia falar. Você normalmente faz validação ou entra em comunicação com o cliente? Sim, a comunicação com o cliente ela é diária, tá? Então, as validações que nós fazemos são em cima dos cenários de teste que foram criados. Então, a análise de tester testa aquilo, a gente envia as evidências para o cliente, tá bom? O cliente ele vai aprovar ou não aquilo que você testou. Aprovando, ok. Não aprovando, mas diga aí. Tipo, eu só fiz essa pergunta só para ver, quando você for fazer validação do cliente, qual que é a melhor forma de realmente tirar a informação suficiente para saber o que ele realmente quer, e aí não precisa fazer tantas outras validações? Então, para saber exatamente o que o cliente quer, a gente faz aonde isso? A gente faz quando a gente está escrevendo o plano de teste. Então, no momento que a gente escreve o plano de teste, a gente tem ele se baseia em algum documento para escrever, ou requisito, documento de solução, depende da empresa, a gente tem alguns nomes diferentes, mas a gente tem um documento, se baseia nisso, envia para o cliente, antes de nós testarmos, a gente envia para o cliente, e o cliente tem que aprovar. Se ele aprovou, eu entendo que ele está de acordo com aquilo que eu escrevi, tá bom? E aí eu testo, envio evidência para o cliente, e o cliente valida aquilo que eu testei. Então, basicamente, esse é o fluxo, tá bom? Não concordo. O cliente só não pode concordar se a evidência estiver errada, porque ele aprovou o plano de teste, você entende anteriormente?
se alguém quisesse ser contratado na área, qual que é a melhor, Especialização. especialização que seria mais fácil, indicado? Sim. Eu recomendo uma pessoa que está começando agora entender um pouco mais sobre o ISTQB. O que é ISTQB? International Standard Testing Qualification Board, onde é uma ferramenta, uma instituição onde ensina, você consegue consumir e entender os pilares de testes. O que são testes, para que serve, quais, não ferramentas em si, mas o que eu devo considerar para criar um teste. Então, o primeiro passo que eu daria é ler o manual Syllabus, né? O Syllabus é um documento onde explica sobre testes em geral. O que é teste? Tá? Em geral, e nesse documento, inclusive, tem até certificações que você consegue tirar também, como o CTFL, que é o Certified Tester Foundation Level, onde te garante que você entende, que você tem conhecimento de testes. E isso é bom porque muitas empresas, você acaba sendo na frente de ter essa certificação, a primeira pelo menos, e é vitalícia, tá bom? Não tem que ficar anualmente ou cada 3 anos pagando de novo, né, a prova para poder fazer. Te garante, te dá um aval daquilo que você é certificado e tem conhecimento de teste, sabe? Então, eu iria mais nessa linha, como primeiro passo, tá? Só fazer mais uma pergunta para abrir uma outra pergunta que eu quero fazer. Você normalmente você trabalha com a ISO 25010, né? 2510 é 91... existe a ISO de qualidade, que eu esqueci agora o número, é 9125, esqueci agora o número dela, mas... tem uma ISO de qualidade específica mesmo. Mas tipo, não é só ISO, tem a área de testar a eficiência, né? Tem. Tipo, quando você for testar a eficiência de um produto, tem algum padrão, algum spec específico, algum outro produto ou software que usa como exemplo para se quer ter um alvo a atingir? Eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta. Tipo, tem um alvo, tipo tem que ser perto, tipo uma média, tipo, se tá pelo menos perto disso aqui é eficiente o suficiente. Tá, você está dizendo em padrão de qualidade, né? Você está dizendo se é aceitável ou não aqui o software. Quem vai dizer se é aceitável ou não é o cliente, tá? Isso. Então, a gente, baseado na documentação, a gente extrai os requisitos, cria o cenário de testes, a gente testa, envia as evidências para o cliente aprovando, subentende-se que ele está de acordo com aquilo que ele espera. Sendo assim, a gente conclui que foi testado com sucesso o projeto em si, ou aquela aplicação em si, aquela parte da aplicação. Então, se eu tenho o aval do cliente, nada mais é que significa que ele aprovou e eu não preciso me preocupar com isso, e eu tenho todas as evidências registradas, tá bom? Então, vai mais nesse sentido. Não sei se era a resposta que vocês esperavam nisso. E, tipo, normalmente você tem a eficiência de um produto, você normalmente tenta ir até que não tenha como fazer ficar mais eficiente, ou tem, tipo, um mínimo que tem que chegar? Existe um mínimo, porque assim, para testar o máximo possível, a gente precisa de tempo e dinheiro, tá? E os projetos, eles têm limites de data de início e de fim. Então a gente não pode ficar criando, vou criar 1000 cenários para testar isso. Então você tem 1 semana ou 15 dias para fazer. É inviável, tá bom, gente? Então se escolhe cenários onde eu tenho uma cobertura maior, tá bom? Que essa cobertura maior faça com que a chance de ter risco no futuro seja menor, você entende? Onde eu garanto essa efetividade naquilo que eu teste. Então, eu tento cobrir, como se fosse um funil. Eu tento cobrir o máximo que eu posso e tentar diminuir aqui, quando chegar aqui no final, eu tentar reduzir os meus futuros problemas. Algo nesse sentido. Obrigado.
Imagina, que isso. Aí, meu amigo, temos mais uma última pessoa que, infelizmente, a bússola dessa pessoa quis largar o curso, faltando 3 matérias para se formar. Nossa, que pena, hein? Boa Aham. noite, eu sou o Gabriel. Bom, Olá, minha Gabriel. aluna resolveu trancar o curso e me avisou justo hoje. Tranquilo, cara, mas vamos lá. Cara, para começar aqui, eu queria te fazer uma pergunta relacionada à carreira. Tá bom. Qual a evolução de práticas como o DevSecOps, que foi a evolução do DevOps e do QA contínuo? Quais as novas competências você acha essencial para quem quer ingressar nessa carreira nos próximos anos? Claro, ótima pergunta, Gabriel. É Gabriel, né? Isso. Tá certo. Eu acredito que conhecimento IA, eu acho que é um diferencial, tá? Por quê? Porque como estão criando, existem muitas plataformas de IA, e você consegue meio que utilizar a IA a seu favor, seja ela criando cenários funcionais, criando cenários automatizados também, porque hoje em dia você mal conhece programação, você consegue programar dentro de uma IA, você entende? Eu acredito que IA, eu acho que é um excelente diferencial, tá bom? O uso de IA. Você ter conhecimento em lógica de programação te ajuda a não ser... a não saber nada, não tendo nada de programação. É interessante saber a lógica de programação, if, else, você entende? Óbvio que existem dezenas de linguagens de programação, mas focar em algumas, como Java, .NET, escolher qual caminho, tá? Não precisa ser desenvolvedor, mas ter conhecimento daquilo, tá? Eu iria para essa linha também, teria conhecimentos em lógica, e referente eu estudaria, como eu comentei agora há pouco, na parte de ter uma certificação em qualidade de teste de software, como o CTFL, onde te garante, te dá, te garante, né, dizendo o seguinte: o Gabriel, ele tem conhecimento em teste de software, e isso aumenta o seu salário na procura de emprego, tá? Eu iria com esse viés. Aproveitando que você falou sobre certificações, você poderia falar um pouco sobre as que você tem pra gente? Certificação, eu tenho, nossa, até faz tanto tempo que não olho meu currículo, mas certificação, eu tenho certificações na área de teste, né, como a CTFL, que foi a primeira. Eu tenho certificações em AWS, que é na parte de cloud, né, a parte de nuvem, que também acaba ganhando espaço e as empresas acabam precisando demais. Pode ser você ter certificação tanto para Google ou para Microsoft, depende aonde você quer ter, sabe? Mas qualquer certificação em nuvem em si é excelente. Eu tirei da AWS, que na época era a mais pedida. Tenho eu tenho algumas dezenas de certificações desde em linguagem de programação. Eu já fiz algumas dezenas de cursos de linguagem de programação. Tenho certificação em... Cara, para ser honesto, eu não lembro de tanta... Eu não lembro agora, teria que abrir meu currículo, mas eu tenho mais de cursos e certificações, são 50, mais ou menos, que eu tive. Mas, assim, as mais relevantes são a área de teste, são para a parte de nuvem, a parte de conhecimento em ferramenta, de HP Quality Center, que é uma ferramenta também mega famosa, fora, e metodologia ágil. Eu tenho algumas certificações também. Eu acho que nisso, tá? Aproveitando que você falou sobre metodologias ágeis, quais que você utiliza aí no seu dia a dia? A gente utiliza... dependendo do projeto que a gente esteja, a gente consegue trabalhar no modelo cascata, que é um pouco mais demorado, né? Tem projetos que eu estou 4 anos em si, né? Então, onde o valor é muito alto do que você paga, não que você paga, né? Que a empresa paga, né? Para desenvolver o software em si. Em metodologia, a gente tem... Nossa, deu branco agora. A gente tem o Scrum, a gente pode trabalhar o Scrum junto com Lean. A gente trabalha por sprint, a gente trabalha a cada 15 dias, a gente
existem os ritos, né, onde tem reuniões diárias para aquilo, mas normalmente a gente trabalha em sprints de 15 dias, sabe? Mais ou menos isso. No seu dia a dia, quais são os testes mais comuns que vocês fazem, tipo assim, para você é o indispensável? Dependendo do projeto, existem testes diferentes. Para cada aplicação, eu vou ter testes diferentes. Então, o que é indispensável, a gente testa automaticamente, a gente tem automação para aquilo que é indispensável, e aquilo que é novo, aquela nova feature que foi desenvolvida para o projeto, a gente cria testes manuais, onde eu consiga cobrir aquilo que foi desenvolvido, justamente para não ter nenhum problema, nenhuma quebra, nenhum side effect, tá? Então, tipo assim, vocês automatizam o máximo, mas mesmo assim não deixa de ter aquele toque humano para não... Não, a gente... essência. Exato, porque assim, raramente você vai conseguir automatizar 100% daquilo que foi desenvolvido, tá? Então, para cada projeto em si, existem peculiaridades que eu tenho que desenvolver, que eu tenho que fazer de correção para aquilo. Então, acaba tendo que ter um teste manual, tendo que ter a sua pincelada naquilo, justamente para cobrir manualmente aquilo, porque esse teste que eu vou fazer manual é um teste para aquela feature específica, e talvez eu não utilize mais ela no futuro. Então, ele não é elencado para automatizar aquilo que é específico, tá? Eu só automatizo aquilo que eu faço comumente, que eu faço em todos os projetos, tá? Agora entrando um pouco na área de requisitos, tipo assim, a gente sabe que a tendência de requisitos é sempre mudar. Como que você lida isso no dia a dia de um projeto? A gente define todo o requisito, a gente tem versões, tem documentação e tem versões, né? Então, caso durante o andamento do projeto exista alteração no requisito, é alterado esse documento, é passado para o teste, e o teste, ele refaz o cenário de teste, tá? É assim que funciona. Durante o projeto, putz, esqueci, tem isso aqui para fazer a mais. Sem problema. Coloca requisito versão 1.2, 1.3, criam-se novos cenários. É assim que funciona. Sim. Então, eu só tinha essas perguntas mesmo. Muito obrigado pela sua atenção. Imagina, que isso. Um abraço. Valeu. Todo mundo já encerrou? Opa! Cara, muito obrigado, velho, por você ter Imagina. ajudado a gente. Sabe, pessoal, presta atenção, que não é só disciplina formal, não. Isso que é importante. Sabe o que é, cara? É uma parada que eu sinto, e eu faço parte disso também. A gente aqui do interior, a gente tem muito pouco contato, cara. Não só com o mercado de trabalho, de TI, da gringa e tal, mas mesmo assim de São Paulo, de um outro centro, que é um outro ritmo, né, você? Exatamente. Então, esse intercâmbio que a Santa tentando fazer com vocês, é mais para vocês também conhecerem um pouco sobre a questão do ritmo de trabalho, como é que a coisa pega lá. Porque aqui no interior a gente é mais tranquilo, né? Agora São Paulo, mano, o bicho pega. E é isso, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Então, viu, cara, fico te devendo mais essa. Imagina. Valeu, meu irmão. Que isso, precisando só contar. Beleza. Vamos mandar mensagem lá com o Carondota lá. Beleza, um forte abraço, gente. Valeu, meu querido. Até mais, gente. Tchau, tchau.